tentando se posicionar como uma clara alternativa aos Estados Unidos em termos de cabeça de uma aliança. O líder chinês Xi Jinping propôs uma nova governança global. Isso foi ao lado de Vladimir Putin e do chefe de governo da Índia, Narendra Modi. Reportagem é de Mariana Giangiacomo. Os indianos mostraram interesse em estreitar relações com chineses e russos depois de os Estados Unidos aplicarem tarifas adicionais de 50% contra produtos do país. Os americanos são os principais importadores de mercadorias da Índia, com 79 bilhões de dólares em compras. A China aproveita o cenário para se aproximar de Nova Delhi, tanto comercial quanto diplomaticamente. Sem citar Trump de forma direta, o líder chinês saiu em defesa do multilateralismo e de mais apoio aos negócios. Os chineses enxergam que há espaço para reequilibrar o poder global em favor de Pequim. Por isso, depois da reunião com Modi no domingo, Xi Jinping defendeu a Índia, reforçando que os dois países são parceiros e não rivais. O líder indiano também se reuniu com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, à margem da cúpula de Organização para a Coordenação de Xangai. Foram mais de 50 minutos de conversas no carro de Putin. Modi afirmou que os encontros com o russo sempre são esclarecedores e que os indianos esperam com entusiasmo uma visita de Putin. हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है. Putin também reforçou os avanços nas relações com a Índia. Многоуровневое взаимодействие. Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. Após o encontro, Trump disse que os indianos se ofereceram para zerar as tarifas sobre produtos americanos, mas a proposta veio tarde demais. Segundo Trump, a relação entre os dois países é apenas unilateral. O republicano critica a Índia pela compra de petróleo russo. Isso, para Trump, financia a guerra de Putin contra a Ucrânia. O possível afastamento da Índia é visto como uma derrota do governo Trump. Os indianos eram tidos como contraponto regional à China, especialmente pelo potencial econômico, mas também pelo contingente populacional e pela força militar. Bom, a interpretação óbvia que a gente tem dessas imagens, de Télio, é que capacidade o Trump tem de criar problemas para si mesmo? Pois é, William. Não faz muito tempo, no governo Biden, os Estados Unidos tinham uma política para a Índia, que era transformar a Índia num hub de exportações, competindo com a China, transportando seus produtos via países árabes e via Israel, então Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Jordânia, Israel, indo para a Europa, fazendo frente à nova rota da seda da China. Nesse momento, a geopolítica do Trump tem um efeito absolutamente contrário do governo anterior e dos governos dos Estados Unidos durante décadas. Toda a questão é que quando há mais de dois atores na disputa pela hegemonia, os lados tendem a polarizar. Nós vimos isso na Segunda Guerra, em alianças como a do Japão, da Alemanha nazista, da Itália, do Mussolini, fazendo frente aos aliados. E nesse momento nós vemos isso novamente. Não é exatamente um mundo multipolar, é um mundo bipolar centrado na China, que articula uma nova ordem, não no sentido de desmantelar a ONU, mas sim de colocar a China como rival estratégica dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a Rússia é muito mais do lado da confrontação, ela quer uma ordem multipolar semelhante à da Conferência de Alta, 1945, quando o Churchill, o Roosevelt e o Stalin dividiram o mundo em zonas de influência. E a Índia, por enquanto, William, ainda é um pivô de multipolaridade ainda independente. Nós não sabemos quais serão os próximos movimentos dos Estados Unidos e da Índia, mas a Índia defendia, por exemplo, uma reforma no Conselho de Segurança da ONU juntamente com o Brasil, com o Japão e com a Alemanha, o famoso G4, que nunca saiu do chão desde os anos 2000, William. É engraçado, Lorival, quando a gente trata desses assuntos, como, por exemplo, o que está acontecendo nesse encontro dos Xi Jinping, Putin e o Modi,
Imediatamente as referências históricas que esses participantes fazem são de um arco muito longo. No caso, a China está promovendo um desfile militar gigantesco daqui a poucas horas, cujo significado é dizer que a Segunda Guerra Mundial acabou de forma diferente do que as potências ocidentais dizem. As potências ocidentais dizem: nós fomos os vencedores principais, aliados à União Soviética até certo ponto, até chegarem a Berlim. E depois a ordem que foi criada no mundo veio desta nossa vitória na Segunda Guerra Mundial. A China passa a dizer agora o seguinte: não. Quem venceu a Segunda Guerra Mundial fomos nós, na Ásia, porque a gente estava em guerra com o Japão desde 1931, 10 anos antes dos Estados Unidos entrarem nessa dança, e a União Soviética, evidentemente. Portanto, a ordem mundial que sai tem que fazer jus ao que fomos nós lá atrás, como participantes do até agora maior conflito da humanidade. Isso tudo escapa a Trump completamente. Não sei nem se ele sabe as datas das quais nós estamos falando. Mas do ponto de vista prático, os chineses estão, de fato, ancorando uma nova ordem neles. E trazendo uma questão ideológica, uns rótulos ideológicos que também são uma interpretação diferente do que a gente está acostumado, né? O Xi, em outras ocasiões e hoje também, ele empregou a palavra fascista para falar do Ocidente que tenta dominar o mundo, e aí não são só os Estados Unidos, mas ele está se referindo aí aos capitalistas, à direita, né? Essa palavra fascista agora tem adquirido essa conotação contemporânea, e é interessante porque o maior parceiro dele, que é o Vladimir Putin, ele apoia a extrema-direita na Europa, né? Mas essas sutilezas escapam e fica essa ideia de que essas nações que olham para o sul global, são os países em desenvolvimento, é como se a prosperidade fosse uma maldição, fosse uma marca de dominação, de colonialismo, claramente, né? E de você agir de uma forma egoísta e maldosa, né? E eles, que são os representantes dos países emergentes e que estão sendo asfixiados, impedidos de emergir por aqueles que criaram essa ordem, que a China, sobretudo, aprendeu a trabalhar em favor próprio, né? Aprendeu a lidar com essa globalização e com as regras, né? Aprendeu a jogar com as regras, e aí quando essas regras passam a favorecer os emergentes, aí esses dominantes querem desfazer essas regras. E o Trump, como um representante disso, ao impor essas tarifas. Vitélio, semana que vem o presidente brasileiro quer revitalizar, eu que estou usando a palavra, não é a palavra que ele usou, ele quer fazer uma reunião virtual de lideranças dos BRICS, isso sim é a palavra que ele usou, como resposta ao tarifaço. Isso acontece com alguma chance realística de ser uma resposta ao tarifaço? Pois é muito improvável, porque esses países já negociaram as suas tarifas com os Estados Unidos e esses países membros do BRICS têm interesses conflitantes. Então, isso já está posto. A China não vai abrir mão dos seus interesses para defender o Brasil, embora no discurso diga que apoia o Brasil, a China está disposta a aumentar, por exemplo, a importação de soja dos Estados Unidos, sendo que 71% da soja brasileira passou a ser vendida para a China justamente por conta do primeiro tarifaço do Trump no primeiro mandato. Então, existe também o desencontro dos discursos e das ações, William, e nós vemos que nesse momento esses países, né, a China, a Rússia, a Índia, estão unidas por interesses comuns contra o atual governo dos Estados Unidos. Mas, num segundo momento, vamos imaginar que haja um tipo de vitória deles. Evidentemente, eles continuam tendo conflitos internos, inclusive territoriais. A China, a Índia e a Rússia sempre, historicamente, tiveram esses conflitos. Então, nós também percebemos uma entrega de soberania desses países para a China. Há uma clara reverência,
tanto da Rússia, que hoje tem mais de 1.000 empresas chinesas, quanto da Índia, que é uma competidora da China, que tenta levar o parque industrial chinês para o seu próprio território. Há uma reverência ao Xi Jinping nesse momento e mais um movimento de polarização, ou seja, é o Xi Jinping contra o Trump nesse momento e nós não sabemos mais quem está do lado do Trump, porque ele foi desmantelando as parcerias estratégicas dos Estados Unidos. Um exemplo disso é a Europa. Nesse momento, a União Europeia se arma como nós nunca vemos desde o fim da Segunda Guerra. O Japão fala em ter armas nucleares, a Polônia. Esses países estão sentindo a insegurança de não terem a clareza de que os Estados Unidos estão do seu lado, William. Ao mesmo tempo, os americanos criaram uma situação de enorme dúvida. O Trump conseguiu, com o que ele fez com a Índia nos últimos 15 dias, desfazer 30 anos de política, ao impor tarifas, porque a Índia negocia gás, energia, basicamente, da Rússia. A China faz muito mais, mas, evidentemente, lá a conversa é outra. O Brasil, como você disse no bloco anterior, provavelmente será alvo de sanções dirigidas agora nesse sentido, por causa das relações comerciais com a Rússia. Afinal, o que o Trump vai ou não vai fazer? Bem, o Trump ele quer, acima de tudo, com relação ao Brasil, demonstrar o poder dele, e essa frente em relação à Rússia é um aspecto disso, né? Ele quer, na verdade, dissuadir o Putin de levar adiante essa guerra, né? E a forma de pressionar é com esses países que compram energia, no caso do Brasil também, fertilizantes e tal, e estão financiando a guerra, mas sem um custo alto para os Estados Unidos, porque com a China, como você disse, a história é diferente, eles estão negociando, os Estados Unidos não podem impor esse tipo de sanções, de tarifas contra a China, está tentando justamente desfazer essas sanções, essas tarifas, negociar um acordo, porque a China tem poder de retalhar de verdade, né? Retalhar e fazer doer os Estados Unidos. Mas eu vejo como o objetivo final do Trump, na verdade, é poder negociar com esses dois atores, China e Rússia, né? Assim, como o Vitelli lembrou, assim, de dividir o mundo em zonas de influência de novo entre esses três, esses dois são os que ele respeita realmente, né? Os outros ele vê como ele tem um certo desprezo, assim, e não respeita realmente. Então, acho que ele está procurando pressionar a Rússia através do Brasil e da Índia, mas num prazo mais médio, o que ele quer mesmo é ficar bem com a Rússia e com a China, com esses líderes, sobretudo, e ficar aqui cuidando do quintal dele, entre aspas, não quero usar de forma pejorativa, mas, enfim, projetar o poder dele sobre as Américas, que é também o que ele está fazendo no Panamá, na Venezuela, no Brasil e na aliança com a Argentina e tal. Vitelli, eu tenho um pouquinho menos de um minuto. Essa ideia do mundo dos fortões que o Trump evidentemente abraça, a China se opõe só em palavras ou o multilateralismo chinês é para valer? William, a China não está pronta, ela não tem um exército de nível global, pretende ter isso até 2036 e pretende retomar Taiwan até 2049, embora o Xi Jinping já tenha falado que gostaria de tomar no mandato dele até 2027. A China joga isso no longo prazo e é muito evidente nos movimentos que ela faz. Eu só quero finalizar dizendo que a última vez em que nós tivemos uma reformulação da ordem mundial foi na Segunda Guerra Mundial. Não estamos no momento de guerra agora. Naquele momento acabou a Liga das Nações e foi criada a ONU. Nós não sabemos o que será necessário para que uma nova organização internacional seja criada, mas não será apenas no discurso, William.